Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu vim para chamar os justos, não para chamar os justos, mas sim os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, ao longo desta semana, nós temos ouvido a profecia do profeta Amós. E esse profeta, ele denuncia a injustiça, a crueldade do povo, chamando o povo de Deus à conversão. É interessante que Amós, ele, logo de início, afirma que não é profeta, ele é pastor do rebanho, e que Deus o convoca para profetizar, para exortar o povo de Deus. Ele deixa claro que Deus é atento a tudo que nós fazemos, de bom e de ruim. E aquilo que fazemos de ruim não deve permanecer na nossa vida, é necessário conversão, sobretudo em relação ao convívio social, ao convívio com as pessoas, com os irmãos, com as irmãs. Então ele vai exortar com clareza em relação a isso. E para entendermos um pouco o que Deus quer falar conosco, através da primeira leitura de hoje, é importante nós voltarmos à primeira leitura para entendermos o que ele está denunciando, quais os pecados que o povo de Deus está cometendo e que esse profeta fala abertamente disso. Com qual objetivo? Só de acusar? Não. Com o desejo de chamar à conversão, à vida nova. Na leitura de hoje ele deixa claro que esses pecados desagradam o coração de Deus. São pecados sociais, ou seja, do trato humano, do quanto nós nos relacionamos uns com os outros. Então, para nós entendermos um pouco, vamos voltar à primeira leitura de hoje, alguns versículos da primeira leitura, para entender o que ele está exortando no povo de Deus do seu tempo. Os cachorros vieram rezar também hoje aqui. Vamos entender então o que ele está exortando em relação ao povo de Deus lá no seu tempo, a sociedade da sua época. E ele vai falar abertamente com aqueles que frequentam a casa de Deus. Ele nem está exortando quem é de fora, ele está falando para quem está dentro, para quem está se dizendo que é povo de Deus. Nessa leitura, nesse olhar de volta para a primeira leitura aqui, vale a pena nós fazermos uma revisão de vida também, para pensar, como será que está a minha vida? Será que eu tenho demonstrado com minhas atitudes?
nos relacionamentos, no jeito que eu lido com as pessoas, que eu realmente sou um filho amado de Deus, que eu confio na graça de Deus. É importante. E se de repente a gente perceber que não está tão bem assim, que a gente se abra então ao arrependimento e ao desejo de conversão. Primeira realidade que ele fala: ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Que pecado é esse que ele está exortando o povo? Da crueldade, da arrogância, da soberba, da prepotência, do desamor. Aquele que é rico, ou aquele que acha que é importante massacrar o pequenininho, humilhar o pobre, o miserável. Dizer, você não vale nada, você não tem nada na vida, não olha para mim, não se dirija a mim. Crueldade é a primeira exortação em relação à crueldade que ele exorta. Vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Querer ver o pobre para baixo, humilhando ele, deprimindo ele. Depois ele fala de outra realidade triste também. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova, para vendermos bem a mercadoria, e o sábado, para darmos pronta saída ao trigo? Que pecado seria esse? Da impiedade, da falta de piedade, da falta de amor a Deus. E por que eu falo isso? Porque para eles, para essas pessoas a quem o profeta exorta, as coisas de Deus atrapalham a vida. Eles se lamentam porque no sábado não podem abrir o comércio para vender. Tudo movido por uma ambição e ganância. O dinheiro é mais importante do que o Senhor. O seu Deus, na verdade, acaba sendo o dinheiro. E o projeto de vida deles é o lucro. Poxa vida, mas não acaba logo esse sábado, porque no sábado, que era o dia do Senhor, não podia abrir o comércio, a loja, a venda. Não dava para ficar comerciando ou comercializando as coisas, os produtos. Não, era o dia dedicado ao Senhor. E no dia do Senhor a gente reza, a gente louva a Deus. Então eles ficavam contando no relógio, mas que hora que vai acabar esse preceito do sábado? Porque eu quero vender, eu quero lucrar, eu quero ganhar. Deus está me atrapalhando, essa norma está atrapalhando. Vamos tentar derrubar essa lei, essa norma que ela está prejudicando. Eu podia ter lucro hoje. Então, não vejo a hora de passar o sábado para poder vender logo o trigo. Colocar à venda as coisas que eu tenho para vender. Outro pecado terrível que ele exorta aqui. Para diminuir as medidas, aumentar pesos e adulterar balanças. É o pecado da desonestidade, da injustiça e do oportunismo. Não perder uma oportunidade de passar a perna em alguém. Tentar a vantagem de maneira ilícita e desonesta. Adulterar a balança. Levantar o dedo na hora que está colocando, ou então abaixar o dedo. Você entende bem o que é isso, né? Antes era muito vendido no peso as coisas. Hoje está sendo vendido já pronto, embalado os produtos. Naquela época era pesar. Então vamos tentar colocar aqui discretamente, a pessoa não está vendo aqui, colocar uma pedrinha aqui do lado para pesar um pouquinho mais, para vender mais caro. A exploração. E, sobretudo, para quem recai essa exploração? Para aquele que é pobre. São pecados de injustiça que o profeta exorta. Outra realidade que ele fala. E dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias. Ele está exortando a exploração, o suborno, a covardia, se aproveitando da fragilidade dos pobres e miseráveis, daqueles que não têm o que comer, o que vestir, e acabam tendo a própria dignidade roubada. A única coisa que o pobre tem é a vida dele, é a liberdade. Vamos dominar, vamos escravizar. Não, a gente dá uma sandália nova para você, vem aqui carregar pedra para mim. Está entendendo o sentido que ele exorta? Crueldade. Subornar as pessoas, explorar aquele que é indefeso. E por fim, para pôr à venda o refúgio do trigo.
O que seria isso? É o pecado da desonestidade, da falsificação e da adulteração. Por causa da ganância, eles mentem e vendem, aquele ditado, vendem gato por lebre. Vender coisas adulteradas, falsificadas. Vender como original, como um produto de qualidade. Quando a pessoa chega em casa, vai descobrir que tem refúgio naquele trigo. Que tem alguma coisa que não é o que foi comprada. Quer dizer, ganhar, lucrar a qualquer custo. E o profeta conclui dizendo que nenhum desses pecados ficará impune aos olhos de Deus. Deus é atento. E a pena e o castigo não será pequeno, como nós ouvimos na leitura. Mas o pior deles, que aí é o que é mais grave, essa sentença, é que eles vão perder o bem mais precioso e vão se dar conta depois, que é a palavra de Deus. Diz assim o finalzinho da profecia: enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar ao outro mar, circulando do norte para o oriente, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Em outras palavras, perderão o sentido, a razão da própria vida. O salmo de hoje é o Salmo 118, é o maior salmo que tem na Bíblia. Mais de 100 versículos, uns 150 e poucos versículos, se eu não me engano. Cada um deles é um louvor à palavra de Deus que dá sentido para a vida. E é exatamente isso que o profeta diz: vai perder o sentido da vida. Deus irá parar de falar. Ele não vai mais dar a instrução. E um povo sem instrução, sem a palavra de Deus, se perde. Essa é a exortação que o profeta faz. E o que Deus nos pede, portanto? Conversão. No Evangelho nós vemos Jesus falar com clareza que Ele veio para curar os doentes e chamar os pecadores ao arrependimento. Ele não tem receio de se sentar entre os pecadores, não é verdade? Olha que interessante, o comecinho do Evangelho de hoje, que é a vocação de Mateus, Jesus está passando por ali. E quem ele vê sentado numa mesa de coletoria de impostos? Mateus, não é? Mateus está lá sentado, recebendo os impostos. Essa profissão de cobrador de impostos, ela era mal vista na sociedade, porque era raro ver um cobrador de impostos que fosse justo e honesto. Sempre tinha que tirar o dele. Sempre tinha que cobrar um pouco a mais para pegar a parte dele. Explorar o outro com imposto caro. Não querer saber se a pessoa está passando dificuldade. Você vai pagar o imposto, ou então você perde a sua casa, ou você perde o jumento, o animal que ajuda você lá a produzir o alimento. Não quer saber, é a exploração. Então, o cobrador de impostos, ele seria assim, o símbolo da injustiça, da exploração do pobre, das pessoas. Poxa vida, é a esse que Jesus passa e chama. E o que Jesus fala para ele? Segue-me. Vem ser meu discípulo. O que acontece diante daquele chamado? Mateus, que está sentado naquele lugar que é, vamos colocar entre aspas, porque pode haver que tinha um ou outro que fosse honesto, mas está ali numa profissão e numa realidade de pecado, de desonestidade, de injustiça. E isso está vinculado à primeira leitura de hoje. Ele se levanta e segue a Jesus. Dali ele dá um jantar na casa dele. Para Jesus, para se despedir dessa vida. Porque ele, a partir daquele momento, vai seguir o Senhor. Chegando lá, Jesus vem para a festa, para o jantar. Os discípulos vêm também. E vêm os amigos dele, que são também cobradores de impostos, pecadores públicos, pessoas detestáveis. E Jesus se senta à mesa com eles. E Mateus está ali também. Olha que interessante. Jesus diz para Mateus, segue-me. Ele se levanta daquela realidade de vida velha. É como que Jesus dizendo, eu tenho uma outra mesa para você se sentar. A mesa da comunhão comigo.
da misericórdia, do acolhimento, da vida nova, da cura que eu quero realizar em você. E é isso que acontece naquela mesa na casa de Mateus, quando tem aquela refeição. E o fariseu olhando fala, mas como pode Jesus se sentar com os cobradores de impostos, com os pecadores? O que é isso? E Jesus dá o sentido. Meu irmão, eu vim para os pecadores. Não é o doente que precisa, não é o doente que precisa de médico. Quem está são não procura médico. Então eu vim pelos doentes. Eu vim pelos pecadores para chamá-los ao arrependimento. O fato de Jesus sentar-se e sentar-se à mesa com alguém naquele tempo era expressar uma profunda intimidade, uma comunhão de vida. Não significa que Jesus compartilhasse a realidade de pecado daqueles homens e mulheres, dizendo, não, isso é bom, continua, eu estou confirmando você nessa vida. Não, é acolher com misericórdia e chamar para outra vida. Pensa um pouquinho na sua vida hoje, o que você tem feito da sua vida. Não sei se você se entristeceu diante de uma lista dessa de pecados, pode ser que você se enquadrou em algum deles, ou eu, olhando para mim, será que eu tenho sido justo segundo o coração de Deus? Será que eu não tenho também maltratado alguém, desrespeitado alguém? Deixado de fazer o bem para quem poderia fazer o bem e precisa, então seria um pecado de injustiça chamado omissão, porque o pecado de injustiça não é só aquilo que eu faço para os outros de ruim, é o bem que eu deixo de fazer também, não é verdade? Então, diante disso, meu irmão e minha irmã, reconhecendo essa realidade, tenha a coragem também de ouvir o Senhor dizer algo para você. Jesus está falando para cada um de nós, segue-me. Vem participar da minha mesa, a mesa da misericórdia, da compaixão e da vida nova. Que assim seja, que nesse dia de hoje, sexta-feira por sinal é um dia bom de reflexão, de penitência na igreja, de abstinência também, de voltar para Deus, que Ele conceda a cada um de nós essa graça no dia de hoje, de voltar para Ele de todo o coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!